Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso curso, o Passe como Cura Magnética, que é tomado por base no livro do mesmo nome, o Passe como Cura Magnética, da doutora Marlene Nobre. Hoje vamos ao capítulo 15º, Relatos de Tratamentos Espirituais. Teremos 3 aulas seguidas. Hoje vamos ver a primeira das aulas. Então vamos ver o seguinte. O objetivo desse estudo qual é? Exatamente esse aqui, ó. Estudar casos de assistência à saúde dos encarnados desenvolvido por equipes do mundo espiritual. Que tipo de passe é este? Assistência aos encarnados, desenvolvido por equipes do mundo espiritual. Que tipo de passe é esse? Ué, o que está acontecendo? Parou? Não, pronto, voltou. Então, que tipo de passe é esse? Passe misto. Espiritual e o material. Nessa nossa intenção, então, hoje, agora, qual é? Nós vamos buscar orientação e respostas sobre isso que está aqui, o polêmico e crucial assunto no estudo da doação do fluido magnético, ou seja, o modo de transmissão dos passes. Então nós vamos ver como é que se procede isso, o que é que acontece, como é que visão tem os espíritos para fazer o diagnóstico, para fazer tomar a decisão, o que aplicar, enfim, é o que nós vamos ver hoje. Os livros que foram utilizados para nos basearmos são esses daqui: Missionários da Luz, André Luiz, Chico Xavier, capítulo 7 e 19, Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz também, e capítulo 17, e Ação e Reação, também André Luiz, com Chico sempre, capítulo 7 e 19. Então a visão que nós temos de cima da montanha é muito mais abrangente, não tenha dúvida, diz lá no livro, principalmente em relação a nós. Imaginemos-nos, nós aqui ao sopé da montanha. Qual é a nossa visão desta sala? Lá no alto da montanha, muda completamente a nossa visão. Então veja. Opa, estamos nos ajustando. Está dando certo, agora acho que vai dar. Vamos. Então estamos no rés do chão e nos movimentamos ao pé do monte, como se fôssemos deficientes visuais, tateando no escuro do desconhecimento, sem a clareza da amplitude, nem a perspectiva da ação desempenhada. Nós temos conhecimento do que fazem os espíritos no mundo espiritual? Temos uma vaga ideia. O que realmente é feito, como é feito, com a profundidade, com a facilidade, nós não temos essa certeza. Então estamos estudando, estamos buscando, estamos querendo subir para o alto da montanha. E aí teremos uma visão ampla. Naquele caminho, tem algo interferindo no caminho. Não vamos por aquele, vamos por este. Hoje não, vamos por aqui. Chegamos aqui, está impedido. Volta para trás, vamos buscar o outro caminho. Mas aos poucos nós estamos nos elevando na montanha. Existem equipes espirituais que se deslocam obedecendo a critérios regionais. Que critérios são esses? Que critérios são esses? Sobretudo de madrugada. Por que não fazem o dia? Porque de dia nós interferimos em tudo. Estamos todos aqui, para lá e para cá, pensando, vamos bater, vamos buscar, vamos dar o prejuízo, vamos passar a perna. O que nós estamos jogando para a espiritualidade? Porcarias. Então, na hora que pelo menos nós vamos descansar no corpo físico
em que a gente costumeiramente vai, 2/3 da população gosta de ir para as regiões infernais, pelo menos dá uma trégua para que eles possam trabalhar. 2/3 porque quem diz é o próprio André Luiz. Quando dormimos, 2/3 da humanidade se compraz nas regiões umbralinas ou infernais. Veja, então eles vêm. O que está acontecendo? Está aqui, vamos continuar. Sobretudo para prestar socorro aos encarnados, tanto quanto outras que se movimentam ao pé dos encarnados. Quer dizer, socorro de uma forma geral e aqueles que estão ali do nosso lado nos dando a atenção. Então, para confirmar, para corroborar com seus fluidos nos templos que se disponham a prestar socorro magnético a quem precisar. Que templos? Casas como esta. Só casa espírita? Não, de jeito nenhum. No templo católico, no templo protestante, muçulmano, onde quer que seja necessário e onde houver envolvimento do coração, onde houver envolvimento da fé e do amor. Qualquer lugar é a casa do Pai. Então este capítulo é também uma homenagem a todos os templos que no anonimato se dedicam à saúde humana. Então nós vamos ver o que é que acontece. Então eles vão fazer referência, neste caso grave, de acidente vascular cerebral. É o primeiro dos 3 casos que vamos analisar. Diz André Luiz no livro: eram os primeiros minutos da madrugada, quando o mentor Alexandre foi procurado na colônia espiritual Nosso Lar. Justina, mãe aflita, procura auxílio para o filho Antônio. Como sempre, as mães dando o exemplo, sempre preocupada com os filhos. Ele, Antônio, estava às portas da morte física e a mãe reivindicava mais algum tempo de vida terrena para ele. Veja, a mãe pedindo: não, Alexandre, por favor, ele tem coisas para resolver. Mas para quê? Com que finalidade? Justina, nós vamos prorrogar a existência dele, a fim de que ele pudesse resolver pendências que lhe tiravam a paz familiar. Então, cerca de 2 meses, disse a mãe. Vamos, por favor, dê a ele mais 2 meses, para que ele possa resolver todos os problemas, segundo ele próprio acreditava. Então veja, a mãe, todas as mães, como sempre, estão sempre ao lado do filho. Não era criança. Aqui já era um marmanjo, barbado, também casado com filhos. Então não era nenhuma criança. As nossas mães estão sempre do nosso lado. Então, sem demora, Alexandre, André e Justina, suplicante, estavam na residência de Antônio, deparando-se com um quadro muito grave. Muito grave. Ele, com toda a sua especialização, com toda a sua perícia, com toda a sua prática e com todo o seu estudo, simplesmente ao analisar a situação, ele fez o diagnóstico: acidente vascular cerebral, trombose. A artéria que irriga o córtex motor do cérebro, que tinha ela? Estava na condição clínica muito grave. Mais alguns instantes, como diz na gíria, estava no bico do urubu, no bico do corpo. Na realidade, brincadeira, a gente fala isso só para desarmar, porque morrer assusta. A maioria ainda assusta. O que tem do lado de lá? Nós sabemos o que vamos encontrar. Nós estamos preparados para isso? Nos preparamos para o retorno? Como vocês vão ver no desenrolar deste caso, daqui a pouco vocês vão ver o que o Antônio... Bom, espere para mim.
Então o que acontece? Então ele desencarnaria. E qual era o tratamento que deveria ser dado ao Antônio? Oh meu Deus, nós vamos acostumar com isso aqui. Tratamento de passe espiritual misto. Misto porque encarnado e desencarnado. Então, continuando, sem perda de tempo, Alexandre tocou-lhe o cérebro do perispírito e falou com energia, mas de uma forma muito serena. Antônio, ô Antônio, mantenha-se vigilante. Antônio, mantenha-se vigilante, porque via de regra, nós nos entregamos quando está chegando a hora, na maioria dos casos, na maioria das vezes, nós nos desligamos de Deus. Resultado, ficamos prostrados. Olha aí, manda, Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio, para que a gente possa te auxiliar, você tem que cooperar. Veja, não adianta só o lado espiritual, não vai resolver. Ele tem que ajudar. Alexandre então explicou a Antônio, ali moribundo, que ele tinha se acidentado, olha só meus amigos, amigas, internautas, pelos próprios pensamentos em conflito, injustificável, que havia desorganizado o cérebro. Como é que é o nosso dia a dia, meus amigos e amigas? De vez em quando a gente não se pega, se ele falar isso, eu falo isso, eu falo... É assim? Ou eu estou aqui fazendo poesia? É assim que nós fazemos. Pô, meu chefe falou isso, minha mulher falou isso, meu marido, meu amigo, se tá. A gente faz uma guerra interna nos nossos pensamentos. Aqui, ó. Próprios pensamentos em conflito injustificável. Para que isso? Às vezes nós guerreamos, brigamos por algo, se acontecer. Não aconteceu. Estamos numa situação terrível, tenebrosa, criando conflitos, desarmonizando tudo, saindo daquilo que a gente fala sempre. Universo, paz, amor, harmonia e equilíbrio. Por quê? Não, minha opinião prevalece. Eu sou melhor, eu sei. Ele não sabe, ela não sabe. Infelizmente é assim que ainda nós nos comportamos. E disse o Alexandre, para realizar o serviço intercessório, ele precisava de ajuda mental. Ele, Alexandre, precisava da ajuda mental dele, paciente. Se não tivesse a ajuda dele, não tinha o que fazer. Leiam lá em Missionários da Luz, André Luiz, capítulo 6. Então, tem que haver uma cooperação de ambos os lados. Por isso, aconselhou por meio da inspiração. Alexandre inspirando o Antônio a intensificar o desejo de retomar as células físicas e de se apossar do próprio cérebro, que ele estava em tal estado de prostração que já para ele tanto faz como fazia, não interessa mais, já fui, já estou em outra, deixa para lá. Não é bem assim. Enquanto tem vida, tem esperança. Enquanto estamos aqui, temos que estar aqui. Já cansei dessa vida, não aguento mais. Deus, me leva embora, Jesus. Que isso? Quanto mais a gente pede, mais a gente fica. Não é por aí não, gente. Não podemos esquecer que no planejamento, nós é que fizemos o planejamento. Nós demos o aval, o de acordo. Muito bem, meus amigos do plano espiritual. De acordo com a sua sugestão. E chegar aqui parecemos tudo bebê chorões? Quem disse que era fácil? Quem disse que seria uma beleza vir para a Terra?
Beleza é, esta maravilha que nós temos. Mas para nós corrigirmos erros do passado, que estão gravados na nossa mente, criar novos espaços mentais, e nós não queremos. Alexandre, então, fez complicadas operações magnéticas no corpo inanimado. Operações magnéticas, não pegou bisturi, não cortou, não fez absolutamente nada. Simplesmente infundiu fluidos magnéticos, energia. Antônio, então, percebeu, compreendeu e passou a utilizar o cérebro e a vontade e começou a ajudar. Missionários da Luz, continua aí André Luiz. Faltava-lhe, porém, o concurso de um encarnado. Precisava do fluido, que fluido? O famoso animal, que também é conhecido por vital ou ectoplasma. Então Alexandre solicitou mentalmente, não precisou tocar telefone, não precisou usar celular, não precisou nada disso. Mentalmente, por que mentalmente? Porque o pensamento é a linguagem do mundo espiritual. Então, mentalmente, ele solicitou a presença da caravana do irmão Francisco, que é composta regularmente por 4 homens e 4 mulheres, todos desencarnados, que prestavam socorro noturno naquela região. Veja que beleza. Mentalmente. Francisco recebeu o recado mental, compareceu imediatamente e saiu a campo em busca de um médium encarnado que pudesse auxiliar Alexandre naquele trabalho de trazer a Antônio às condições normais de saúde. Então veja que coisa maravilhosa, meus amigos e amigas. Mentalmente ele recebeu o recado. Às vezes nós não conseguimos algo parecido, às vezes. Por que que às vezes a gente consegue isso? Porque a gente está em paz, está vibrando na consonância do universo. Então, os nossos pensamentos são captados ou vice-versa. E é isso que nós viemos aprender. Voltou com Afonso, o Francisco voltou, então com quem? Com Afonso, desprendido do corpo físico, em função do sono e disposto a ajudar. É fácil achar algum encarnado que está disposto a ajudar? Não tem um monte que saiu do mundo espiritual com a carteirinha assinada, eu vou ser médium, eu estou pronto para ajudar. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Via de regra, é muito difícil encontrar alguém que esteja disposto a, ao dormir, voltar para o mundo espiritual, auxiliar, aprender, ensinar, buscar. É muito difícil. Ao pedido de Alexandre, então Afonso colocou as mãos na frente do enfermo e conservou-se em oração. O mentor, Alexandre, exímio conhecedor da ciência médica, passou a atuar como verdadeiro magnetizador. Veja, ele não conseguiria se não tivesse o ectoplasma para atuar sobre a matéria de um encarnado. Ah, mas ele poderia buscar na natureza? Até poderia. Mas seria suficiente? Não. Precisava de um desencarnado. Desculpe, um encarnado que estivesse dormindo e desprendido do corpo. Transferia então vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio. Veja. André Luiz então observou, estava ali junto, que aos poucos o perispírito do enfermo voltava a se acoplar à forma física, que ele estava semi-desprendido. Então, quando começou esta transferência de ectoplasma
do Afonso para o Antônio, aconteceu isso. Integrando-se então ambos harmonicamente, olha aí, meus amigos e amigas, célula por célula. Não é um encaixe, plum, plum, acabou, não. Célula por célula. Por que célula por célula? Porque o desencarne é exatamente o oposto. Vai se fazendo o desligamento célula por célula, até que o último laço que se encontra na nossa nuca é desprendido. Então, aos poucos, célula por célula, foi feito o reacoplamento e o perispírito se encaixou no corpo físico. A forma se encaixou na nossa forma. Após 15 minutos, estava a fim da laboriosa intervenção magnética. 15 minutos. Vejam só, 15 minutos. Alguém que já estava do lado de lá, voltou e aconteceu isso aqui, ó. Alexandre explicou então a Justina que o coágulo acabara de ser reabsorvido, absorvido. A artéria havia sido refeita com os recursos espirituais que conseguira e que Antônio teria no máximo 5 meses de vida terrena. Veja que beleza. Recompôs, reconstituiu tudo isso. Última recomendação de Alexandre a Justina. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca as oportunidades, porque os reparos deste instante não vão durar mais do que 150 dias. Então, trate de corrigir, correr, resolver o que tem que resolver. Para a mãe Justina, que estava desencarnada. Então, antes de entrarmos para o outro, o que aconteceu? É o que eu achei que estivesse aqui, mas não está. Aí, então, Alexandre falou, André, vamos embora. O que tínhamos que fazer, nós já fizemos. E quando ele estava saindo, o Antônio acordou. Socorro, socorro, estou morrendo, estou morrendo. Quer dizer, já tinha ido, agora não tinha mais nenhum problema. Via de regra, nós somos assim mesmo. Socorro, estou sufocado, estou morrendo, me acudam, me acudam. Quer dizer, nessas alturas, disse o Alexandre, quando o paciente pede o socorro, nosso trabalho está terminado. E é verdade, já tinha terminado o trabalho dele. Alguma pergunta, algum comentário, antes de passarmos para um outro caso? Marda. Pois não, João. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência, não sei se é bem desse tipo. Uma das pessoas aqui também do grupo, tá? Era um domingo e tinha uma mulher, ela estava enferma, prestes a desencarnar também, no hospital. Você estava com ela ou você... Não, eu nem sabia. Olha só, eu nem sabia disso. Uma amiga que era aqui. Frequentava aqui? Frequenta aqui há muito tempo, muitos anos, tá? E me ligou. Eu tinha acabado de almoçar, ela falou, olha João, você quer ir comigo no hospital para dar passe numa pessoa que está prestes a falecer, porque a família dela liberou para a gente poder dar passe no hospital. Bom, eu fui. Chegando lá, aí nós demos o passe, fizemos a oração, tá? Essa pessoa, ela ficou de uma tal forma, quando a gente deu passe, ela ficou olhando tão fixamente, os olhos dela em nós, dando passe, que eu não sei o que ocorreu. Eu só sei que é o seguinte, terminamos o passe, uns 15 minutos ou 20 minutos no máximo, tá? Ela estava no leito, acho que no 8º andar, nós subimos, damos lá o passe, e vamos embora. No dia seguinte, aí eu até perguntei, liguei lá, perguntei, olha, como é que está a moça que nós temos paz?
por incrível que pareça, ela melhorou. Coisa boa. Ela melhorou. Nós tivemos um exemplo aí, ó. Mas então, nós temos um exemplo. Ela melhorou, mais ou menos depois de uns 6, 7 meses, ela desencarnou. Será que não teve a mesma coincidência? Então, teve uma moratória? Exatamente. Sabe-se lá. Para você ver, eu estava em casa, não sabia nem que ela estava enferma, nem conhecia essa mulher. Era amiga da minha amiga. Então veja, essa tua amiga te convidou também, não foi por acaso. Também, então talvez seja aí. É provável que ela tenha tido uma moratória como este caso que o André Luiz relata. E você falando, surgiu na minha mente essa experiência que eu tive há muitos anos. Olha, meus amigos e amigas, nós, via de regra, somos salvos pelo mundo espiritual inúmeras vezes. Não tem nem ideia quanto eles trabalham, como nós vamos ver em outro caso que vem agora. Eles atuam, nós ficamos ótimos e nem sabíamos que estávamos prontos para partir. Impressionante. Então vamos ao segundo caso. Um novo caso, também através do passe, é o caso da servidora. É o caso da servidora com distúrbio cardíaco. Então André Luiz observava. Onde é que ele observava? Numa casa espírita. O trabalho de cura realizado por Anacleto, diretor do serviço espiritual de passes de uma casa espírita onde ele estava analisando esses casos. Então passaram a observar o coração de uma senhora que se assentou à mesa. Diagnóstico que eles fizeram lá. Tenuíssima nuvem negra que cobria a grande extensão da válvula mitral, estendendo-se pela válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Então, quer dizer, estava ali, ela nem percebeu o que estava acontecendo. Mas olha o que tinha no coração. Condição clínica, um distúrbio energético muito grande. Se ela não fosse tratada, o que iria acontecer? Uma enfermidade cardíaca orgânica com relação ao ritmo cardíaco e problemas valvulares iriam se estabelecer e tornar um problema muito grave. Medicação recomendada: tratamento de passe espiritual misto. Se vocês quiserem acompanhar, Missionários da Luz, capítulo 19. Então vamos ver como é que chegou-se a esta tenuíssima nuvem negra, o que aconteceu no dia a dia, como é que ele vai agir. Vamos ver. Então, Anacleto comentou para o André Luiz: esta amiga, hoje de manhã, teve sérios atritos com o esposo e caiu em desarmonia íntima. Vejam só. Isto ocorre se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções. É o que eu falava há pouco. Nós estamos disciplinados ou qualquer coisinha nos influencia? Coisinhas tipo assim, com esse trânsito maluco, uma fechada. Vai com Deus, meu amigo, minha amiga. Não é assim que nós agimos? Disciplina das emoções. Vocês percebem? E continua aí. Então isso, o que aconteceu? Acaba intoxicando-se ela com as emissões, com as próprias emissões mentais daqueles com os quais se convive e se encontram no mesmo estado de desequilíbrio. Olha o Mestre Jesus, o que ele falou para nós? Orai e vigiai. O quê? Está aí, ó, os pensamentos. A gente se intoxica com aquele ambiente, uma rusga, uma palavra mal colocada, um olhar meio atravessado, um direcionamento de pensamento horroroso. Está aí, olha, está aí. E aí o que é que aconteceu então? Às vezes, continua o nosso instrutor,
Semelhantes absorções são inofensivas. Todavia, em muitos casos, podem prejudicar o organismo físico. Isso acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Vocês percebem o porquê é importante fazer o Evangelho no lar? Está aqui a resposta, né? Se a gente não tem vida de oração, não liga. Qual é o ambiente que nós temos em casa? Paz, amor, harmonia e equilíbrio, não é verdade? Nós estamos num estágio evolutivo grande, que é sempre isso. Paz, amor, harmonia e equilíbrio, não é verdade? Não, não é verdade. Nosso nível é muito pequeno. Então, se nós não procurarmos a oração, nós ficaremos cada vez mais com problemas terríveis dentro de casa. Lembremos-nos de André Luiz quando ele saiu de nosso lar e veio fazer a visita à terra. Lembremos, ele veio volitando. Chegou num ponto que ele teve que começar a andar. Por quê? Nuvens espessas, escuras, envolviam o planeta. E à medida que ia chegando, mais terríveis ficavam. E o que é isso? Nossas criações mentais. Complementa então Anacleto. A pequena nuvem que vemos no órgão vital desta senhora representa matéria mental fulminatória. Fulminatória, é para matar mesmo, para acabar a nossa vida. Se permanecer aí, poderá ocasionar perigosa enfermidade. É só para simbolizar. Então, Anacleto colocou a mão direita sobre o epigastro da paciente, na zona inferior aqui do externo, nessa região. Os jatos de luz dirigiam-se ao coração da enferma, impulsionados pela força inteligente do emissor. Então veja, ele direcionava esses jatos aonde ele queria. Lembremos-nos que a linguagem do mundo espiritual é o pensamento. Tudo se faz através do pensamento. Assediada pelos princípios magnéticos postos em ação, então aquela reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto. Então ela deslocou, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sobre a mão irradiante sobre a pele. Desapareceu, retirou, sumiu. Ela sabia que ela tinha isso? Nós sabemos o que nós temos? Quantas vezes esses companheiros nos salvam e nós nem sabemos? Somos agradecidos por essas intervenções dos nossos companheiros espirituais? Não, eu sou acima de tudo. Deus não é para mim. Deus é para os fracos. Deus é para os velhos, para os pobres. Meus amigos, se nós enxergássemos a realidade que nos cerca, lembremos, nós enxergamos 1/8 só, não mais do que 1/8. Então vamos lá. Então foi que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo, alijando então a influência maligna. Peguei esse do André Luiz do livro, do filme Nosso Lar, foi algo parecido com isso. Estou fazendo essa intervenção, distribuindo os passes. Então fez o contato duplo, colocou as duas mãos sobre esta região, descendo-as logo após, morosamente, através dos quadris até os joelhos, repetindo
o contato na região mencionada e prosseguindo nesta operação por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. Será que os nossos irmãos médicos conseguiriam observar isso? Dificilmente. Nesse estágio, dificilmente. Alguma pergunta, algum comentário? Eu acho que encerra aqui. Então ela recebeu ajuda ali no centro, não tinha noção do perigo que corria, foi socorrida pela sua fé sincera em acompanhar e seguir Jesus. Se estivesse orando, como eu falei há pouco, numa igreja católica, romana, em qualquer outro tempo, receberia socorro? Não tenha dúvida. Sim, da mesma maneira por intermédio dos trabalhadores do Cristo. Eles estão por toda parte. Mesmo que não fosse religiosa, mas se tivesse sentimentos sinceros, retos, também receberia auxílio. Tem alguma chance de ela não ser auxiliada? Ou de nós não sermos auxiliados? Aí, ó. Só se nós formos ignorantes e maldosos. Eu estou aqui para prejudicar a quem quer que seja. Então por que eu vou ser ajudado? É dando que se recebe. Quanto mais eu der, quanto mais eu auxiliar, mais eu serei auxiliado. Perguntas, comentários, antes de entrar no terceiro caso? Então, tudo isso que está sendo mostrado é para que nós vejamos a importância do passe. Mas a gente vai lá, toma um passe. Você quer sentir uma pancada na cabeça? Você quer sentir uma caneca de água escorrendo em você? Se for isso, é impossível, não tem chance. Porque nós viemos aqui para desenvolver a sutileza. E não para nós entendermos o mundo espiritual. E não fazer com que o mundo espiritual se torne matéria. Pois não, Edivaldo? Seria muito importante hoje, bastante desenvolvido que está do lado espírita, esse trabalho todo que faz, seria muito importante se já se unisse a medicina, os trabalhos dos grupos, das federações, e formasse grupos de passistas, onde passasse nos hospitais uma, 2 vezes por semana, em todos os setores, auxiliando no passe. Eu vou pedir para a doutora Elizabeth fazer essa resposta. Ela já tem a resposta a essa sua sugestão. Pode repetir a pergunta? Poderia repetir a pergunta? Ele está quer com o que microfone? Está com o microfone? Tô. Está? Fala novamente, por Vamos favor. dizer assim, se a medicina unisse mais o lado espírita e formasse nos grupos espíritas, nas federações, grupos de passistas, onde pudesse 1 vez, 2 vezes por semana, as pessoas percorriam os setores dos hospitais, onde fosse orientado pelos médicos, e os passistas hoje traziam grandes resultados. Sim, você tem razão. Você tem razão. Nós temos um trabalho que nos auxilia muito, e aliás a Federação Espírita mantém esse trabalho, que é o grupo de samaritanos, né? Que vão a hospitais, visitam os pacientes, fazem as orações, e eu não estou bem certa da extensão desse tratamento cada vez que vão, mas provavelmente inclui o passe também. Dentro do Hospital das Clínicas, nós temos o nosso trabalho de voluntariado, são os 25 voluntários, e nós então estamos sob a vigência da superintendência do hospital. Como se trata de um hospital de grande porte, de muitas idas e vindas dos pacientes, e existe assim um amálgama de religiões, né? Então há grupos católicos, existe um grupo católico, um grupo evangélico e o grupo espírita. Então nós fazemos um tratamento ecumênico. Nós não chegamos à beira do leito do paciente e não nos apresentamos e não nos identificamos como espíritas, porque isto é proibido lá dentro do hospital.
entende? Nós não podemos dar um passe, nós fazemos um passe mental e realmente funciona muito bem. Quando o paciente, ouvindo a nossa fala, ele diz, vocês são espíritas? Ou ele diz também, eu sou espírita e vocês? Então nós não negamos a nossa religião, mas pelas orientações da capelania do Hospital das Clínicas, nós não podemos fazer proselitismo e muito menos dar um passe nas mesmas condições que nós fazemos na casa espírita. Na medida do possível, lógico que esse tratamento seria o ideal. Mas como as camas são contíguas, as enfermarias, lá não existe apartamentos, né? Os pacientes estão sempre em uma enfermaria com 2, 3, 4, 5. E então, nós podemos estar dando passe num paciente e o do lado ser um evangélico. E muitas vezes não aceitam o que está sendo feito. Então, existem reclamações para a capelania. E o capelão, que é um presbiteriano, vive harmoniosamente com os 3 grupos e pede, por favor, que nós respeitemos as regras da casa. Logicamente, quando nós chegamos à casa de um amigo, nós não vamos dar ordens, né? Nós respeitamos os costumes, os hábitos da família. É a mesma coisa a nossa família cristã dentro de um grande hospital como o Hospital das Clínicas. Nós seguimos as regras e as regras são essas. Abrir um diálogo para conversar com o paciente, permitir que ele se manifeste. Através da sua fala, nós vamos verificando em que ponto podemos ajudá-lo e depois fazemos uma oração. Nós o convidamos para fazer uma oração conosco. Muitas vezes ele faz, outras vezes ele não, prefiro que você faça, que vocês façam. E nós então fazemos a imposição de mãos de uma forma mental e transmitimos o passe assim. Certo? Então vamos ao nosso terceiro caso. O caso do servidor em luta por renovação. Também está aí no livro Missionários da Luz, do capítulo 10º. Então, no trabalho de assistência do passe, ainda Anacleto e André Luiz estavam agora ao lado de um cavalheiro idoso que apresentava o fígado profundamente alterado. Fez-se as observações acuradas e o que é que aconteceu? Diagnóstico. Fígado profundamente alterado. Nuvem muito escura cobria grande parte do órgão. Isso implicava em desequilíbrios. Toda a vesícula biliar estava comprometida, assim como parte do duodeno, do pâncreas, modificando-se assim, interferindo em todo o processo digestivo. Condição clínica desse paciente: distúrbio energético, olha aí, outra vez, pela perturbação mental. Se a perturbação mental não for tratada, isto vai implicar no quê? Numa enfermidade orgânica mortal, com um quadro de cirrose hepática, que vai implicar em alterações nos glóbulos vermelhos, alterações na digestão e no metabolismo das proteínas. Medicação, tratamento com passe espiritual misto e ação firme na prece e desejo de mudança. Esse foi o quadro, foi a conclusão que eles chegaram. Então Anacleto colocou a mão direita sobre a fronte desse cavalheiro e acrescentou o seguinte: este irmão é portador de um temperamento muito vivo, está cheio de valores positivos da personalidade humana, tem atravessado inúmeras experiências em lutas passadas e aprendeu a dominar as coisas e as situações com invejável energia. Aprendeu a dominar as coisas e as situações com invejável energia. Coisas e situações. Agora, porém, está aprendendo a dominar a si mesmo, a conquistar-se para que haja a iluminação interior.
nesta luta, tem produzido pensamentos terríveis e destruidores que segregaram essa matéria venenosa. Olhem só, meus amigos e amigas, que foi imediatamente atraída para seu ponto orgânico mais frágil, no caso, o fígado. Ele, porém, está em prece, o que vai facilitar o serviço. Nós não temos os nossos órgãos frágeis, cada um de nós tem, quando estamos com grandes dificuldades. O fígado, a voz, o duodeno, o estômago, o intestino, o pulmão, cada um tem um órgão frágil. Todos temos. E aí, nesse caso, era o fígado. Então o Anacleto continua dizendo o seguinte: então, devido à sinceridade no propósito de seguir o ensinamento do Cristo, olha só, sinceridade, não é da boca para fora, é do coração. O doente tem entrado em conflito consigo mesmo. Ele sabia dominar as situações e tudo que estava à sua volta, e consigo mesmo. Por quê? Que ele estava entrando em conflito. De um lado, recebe as imposições da origem humana, que lhe são necessárias ao aprendizado espiritual. E do outro, apelos da consciência à fidelidade aos novos princípios. Você domina a situação, fidelidade aos novos princípios, de repente começam a bater de frente. E aí, como é que fica? Levou a isso. Para que serviu então a oração? Além de renovar as forças reparadoras do doente, permitiu o socorro imediato, sem o qual o paciente poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. E mais, se a nuvem escura permanecesse no fígado, o que é que aconteceria? Esta nuvem poderia determinar movimentos destruidores para os glóbulos vermelhos presentes no sangue, o que complicaria as ações combinadas da digestão e perturbaria o que? De modo fatal, como está aqui, o metabolismo das proteínas. Anacleto então fez uma pausa e acentuou, dizendo o seguinte: isto, porém, dizendo para o André Luiz, não acontecerá, pois nessa luta titânica em que ele está empenhado consigo mesmo, a vontade firme de acertar é a sua âncora de salvação. Então o que acontece? Nós somos cristãos ou não somos cristãos? Ou somos batedores de ponto? Vamos na igreja, vamos no centro, uma vez por semana. Plim, plim. Oi gente, ó, tô aqui, hein? Vocês me viram? Tava lá, sábado, sexta, quinta, sei lá o dia que a gente escolhe. Tá aqui, olha. Vontade firme de acertar. Se nós não tivermos, não vamos viver no parece que nós estamos. Que não vai mudar nada. Ou é ou não é. Anacleto continuou o tratamento, aplicou-lhe um passe longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples da cabeça e vai descendo vagarosamente até a região do fígado, que no auxiliador tocava com a extremidade dos dedos irradiantes. Repetindo-se essa operação por alguns minutos, a nuvem de matéria escura se fizera opaca e foi se desfazendo pouco a pouco. Até a região do fígado... Opa, o que aconteceu? Não, está aqui, está certinho. Escura se desfazendo-se pouco a pouco. Então, sob o influxo vigoroso do magnetizador, emissão de auxílio. Se ele não estivesse ali, conseguiria? Não, não conseguiria. Está bem claro, sob o influxo vigoroso do magnetizador que estava ali em auxílio. Então o fígado voltou à normalidade, ao funcionamento pleno. Como podemos perceber,
o socorro espiritual foi fundamental para o êxito do passe aplicado. Se não tivesse o socorro, não iríamos conseguir nada. O que mais? Qual tipo de passe utilizado? Vou repetir que vocês já sabem, que é o passe misto, material e espiritual. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês. Alguma pergunta sobre esse terceiro caso? Algum comentário? Ou algum comentário sobre os três? Pois não. Mas, há 2 anos atrás eu fui ensinada aqui no lugar de depoimento, mas acho que se precisa 3 casos. Há 2 anos eu fui ensinada com um AVC inicialmente químico e ele virou hemorrágico. Seguiu lá todo o processo de internação, até a decisão do que ia ser feito ou não. Nesse processo, no hospital, meu marido em desespero, nos corredores, ele encontrou com a Sônia, que é uma trabalhadora aqui da casa, e ele sabia que eu sou espírita. Ele não segue nenhuma religião, mas ele é, vamos dizer assim, simpatizante. Ele pediu a ela que eu ajudasse, se pudesse, da paz, porque ele sabia muito que eu iria gostar. E ela foi, porque eu inclusive ao filho dele, para que ele tivesse em posição de mão, e ela ia visitar um parente, e quando ela ia lá, ela me dava paz. Ela levava o filho dela, e aí foi esse processo. Eu dei entrada no hospital dia 2 de janeiro de 2011, no dia 5 eu tive que fazer uma cirurgia, né? Esse processo todo inconsciente, raspou o cabelo, fez a cirurgia. E o médico disse que não sabe como, deu tudo certo, estou aqui, né? Assim que eu pude sair na rua, eu vim aqui na casa fazer tratamento, aqui embaixo, e agora estou trabalhando na casa. Que bom. O mais difícil é o depois. A reforma íntima é o mais difícil. Esse conflito que nós vimos agora. Exatamente. E o passe, eu lembro que quando a Sônia chegava, eu sentia cheiro de lírio. Inconsciente, eu lembrava de um cheiro muito forte de lírio. Que coisa. E eu sabia que era ela que estava chegando. Você estava inconsciente? Sim. Entorpecida ainda por medicamento, mas eu comentava com meu marido, a Sônia está chegando. Como você sabe? Porque eu estou sentindo cheiro de lírio. Olha aí, meus amigos, está aí um exemplo aí de alguém que passou por essa situação. Então, onde estiver o nosso pensamento e a nossa vontade, aí vai estar o coração. E do que o coração está cheio, estaremos prontos para receber. Então, abramos o nosso coração para o Pai, para o Mestre, observemos essa maravilha que é a natureza, que é o universo, paz, amor, harmonia, equilíbrio, e tentemos colocar isso no nosso dia a dia. A vida vai ficar mais tranquila, nós passaremos a viver mais o presente, que é um presente que Deus nos dá, e vamos deixar a vida fluir normalmente, e não trabalhando hoje pensando no amanhã. Será que o amanhã chega? Temos que viver o presente. Muito obrigado a todos, então vamos trabalhar. Obrigado.